Bom, vamos falar agora sobre as eleições 2020. Você que acompanha o RF News nas últimas semanas teve a oportunidade de conhecer um pouco sobre os candidatos de Campinas. Agora estamos entrevistando os de Limeira e a partir de hoje vamos divulgar pesquisas de intenção de voto. Quem fará a análise é o jornalista Gustavo Nolasco, que nessa terça-feira vai divulgar a pesquisa da cidade de Campinas, que foi encomendada pela Rede Família. Lembrando que a pesquisa é registrada pela Justiça Eleitoral e reflete a situação do momento. Boa noite, Gustavo. Olá, tudo bem? Vamos conhecer então os dados de Campinas. Quando os eleitores foram perguntados em quem votariam, sem saber os nomes dos candidatos, esses aqui apareceram. 5% disseram que votam em Rafa Zimbaldi, do PL, 2% no Dr. Hélio, do PDT, 2% em Pedro Tourinho, do PT e 1% em Dário Saad, do Republicanos. Vamos para a próxima tela. Lembrando que essa votação é espontânea, portanto aparecem nomes que não estão registrados, como é o caso de Jonas Donizete, com 1%. Outros candidatos também foram citados e tiveram a margem de 2%. Brancos e nulos somam 25% e não souberam, não responderam 62%. Isso demonstra o quanto essa eleição pode mudar ainda, não é? A maior parte do eleitorado, numa votação espontânea, ainda não sabe quem votar. Vamos conhecer agora a votação estimulada, quando o eleitorado conhece quem são os candidatos. Nesse cenário, Rafa Zimbaldi, do PL, aparece com 18%. Dário Saad, na segunda colocação, ele é do Republicanos, com 10%. Na sequência, Pedro Tourinho, do PT, com 7%. Depois, a delegada Terezinha, do PTB, com 6%. Vamos aos próximos candidatos. Dr. Hélio, do PDT, aparece com 6%, Arthur Orsi, do PSD, com 5%, Alessandra Ribeiro, do PCdoB, com 1%, André Von Zuben, do Cidadania, com 1%. Mais candidatos, o professor Ahmed, do PMN, aparece com 1%, assim como Rogério Menezes, do PV, Rogério Parada, do PRTB e Wilson Matos, do Patriota. Nós temos também a Laura Leal, que não pontuou, ela é do PSTU, 0%. Brancos e nulos somam 26% e não souberam ou não responderam, 16%. A gente vai conhecer agora um ponto importante da campanha, que é a rejeição. Nessas condições, Dr. Hélio, do PDT, aparece com 25%. Na sequência, Rafa Zimbaldi, do PL, com 4%. Depois, Pedro Tourinho, do PT, com 3%. E Dário Saad, do Republicanos, com 2%. Nós temos também a rejeição da candidata delegada Terezinha, 2%. Alessandra Ribeiro, 1%, assim como André Von Zuben e Arthur Orsi. Ainda medindo a rejeição, agora do professor Ahmed, 1%. Rogério Menezes, Rogério Parada e Wilson Matos, também 1% de rejeição. Temos ainda a rejeição da candidata Laura Leal, do PSTU, 0%. Rejeita todos os candidatos, somam 22%. Não rejeitam nenhum, 21%. E não souberam ou não responderam, 14%. Nós temos ainda a satisfação com o mandato do prefeito atual, Jonas Donizete. Isso reflete também no candidato que o atual prefeito pretende apoiar, no caso, o candidato Dário Saad. Então, aprovam o mandato do atual prefeito 45% dos eleitores e desaprovam 46%. Não souberam responder ou não responderam, somam 9%. A gente tem ainda a situação em que essa pesquisa do Instituto Real Time Big Data foi feita. O Instituto ouviu 850 pessoas, a margem de erro é de 4 pontos para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa também foi registrada. A gente continua também acompanhando essas pesquisas ao longo de toda essa cobertura eleitoral e mais informações, a Rede Família está sempre a postos para falar sobre as eleições 2020. Rede Família, eleições 2020.